Bom, semana passada a gente estava falando sobre parágrafo, não foi isso? Sim. E aí, o que a gente falou sobre parágrafo? O que vocês se lembram? Me ajuda aí, Que são enquanto eu vou abrir. microtextos. Que são microtextos. Que são microtextos dentro de um grande texto. Sim. Beleza, show. E cada Agora, deixa eu tentar abrir isso um aqui. tem início, conclusão, introdução, conclusão e desenvolvimento. Isso. E nessa semana, vocês conseguiram entender ou leram alguma coisa e prestaram atenção nesses parágrafos? Quem conseguiu ou quem observou? Comenta aí pra gente. Aqui, achei. Vocês não prestaram atenção em mais nenhum parágrafo, em algo que vocês tenham lido? Vocês não leram nada essa semana inteira? Como é que foi isso? Não. Não? Beleza. Agora eu preciso que vocês me falem aqui uma outra coisa também, para eu poder ficar, porque eu não perguntei na outra aula. Vocês vão fazer concurso para quê? Felipe, vamos por ordem aqui, que aí eu me lembro depois. Felipe, vai lá. Eu? Para quê? Quero fazer o IF. O IF. O IF, tá. Uhum. Gabriel Martins. Oi, eu quero fazer pra Marinha. Colégio Naval, no caso. Ok, Colégio Naval. Ana Carvalho, desculpa. IF. IF. Isaac. IF. IF. Alexia. IF. Caio. Caio não tá aí, não? Ele respondeu no chat. Ah, tá, desculpa, Caio. Eu esqueço do chat, Caio. Vou olhar lá daqui a pouco. Vitor Bernardo. Também vai me mandar lá. Márcios. Tá. Daniel Lima. Ana Favoreto. Maria Alice. IF e CAP. IF e CAP, beleza. Felipe Lopes. João Pedro Coelho. O Guinho. Quem é o Guinho? Pedro dos Anjos. Felipe. Vitor Alvar. Você quer para quê, Vitor Alvar? Marinha. Ok. Então, beleza. Duda, você quer para quê? Tá, vou olhar lá agora no bate-papo. Deixa eu ir lá ver. Tá, aê, Isaac, até que enfim, né? Senai, Ana Favoreto, Marinha. Marinha a gente tem bastante. Beleza. Por que eu tô fazendo essa pergunta? Pra gente agora poder diferenciar os textos, tá bom? A partir não da semana que vem, mas da outra. Beleza, gente? Então a gente vai continuar aqui com o parágrafo, certo? Que a gente parou, basicamente, nos tipos, né? A gente falou de tópico frasal, beleza. E agora a gente vai falar... A gente falou de coesão, não falamos de coesão, né? A gente parou aqui. Propriedades do parágrafo. Beleza. Quando a gente tem um parágrafo, então, a gente sabe que tem microtextos dentro de um texto em si. Beleza. E aqui ele fala o seguinte, deixa eu pegar meu lápis aqui para ir escrevendo. Quais são as principais características de um parágrafo bem redigido? Porque parágrafo todo mundo faz e acha que está super certo. Caraca, fiz um parágrafo muito bom. Mas o que tem nesse parágrafo? Só porque tem lá início, você deu espaço, colocou ali um amontoado de palavras e é parágrafo? Não. Eu tenho que saber redigir, escrever esse parágrafo, certo? Por isso é que quando você pega uma redação, eles pedem assim, colocar o texto em prosa, certo? Prosa é parágrafo.
ok? Porque então ele está dizendo o seguinte: paragrafação é importante. Fique ligado nisso. Então, ele fala o seguinte: para você fazer bem um parágrafo, você precisa de unidade, coesão e clareza. Isso eu falei para vocês na aula passada? A Não, senhora não tinha lembro. falado para a gente pesquisar o que é coesão e o que é coerência. Beleza. E pesquisaram? Eu já tinha pesquisado antes da quarentena começar. Ah, que linda! Então fala pra gente o que é coesão. Por favor, Maria Alice. Coesão é a estrutura do texto e coerência é a lógica, a ideia em que o parágrafo vai expressar. Isso aí, exatamente. Então, se eu falo assim, Maria Alice, com você, ó. Maria Alice, você vai fazer para o IFE, a prova para o IFE, mas o Pedro II é tão gostoso de estudar lá dentro tem tanta gente interessante, os professores são tão inteligentes, porque o IFE, ele é extremamente abrangente, a gente tem... Você entendeu o que eu falei? Entendi. Você entendeu? Sim, a senhora está explicando sobre o assunto. Eu não estou explicando sobre o Eu não assunto. Eu entendi, não. misturei eu misturei Pedro II, eu falei dos professores do Pedro II, mas eu também falei de que você quer prestar atenção, quer prestar concurso para o IFE, ou seja, parece que eu fui clara, mas na verdade você está sendo boazinha comigo, porque eu fiz uma miscelânea ali, uma confusão, então está faltando clareza. Quando eu não consigo me comunicar, quando eu falo várias coisas ao mesmo tempo sobre vários assuntos, acaba me faltando clareza, e o nome disso é comunicação. Quando eu não sou clara, eu não me comunico. E a função, né, dos parágrafos é que você consiga se comunicar com quem está lendo o seu texto, com o seu leitor. Então, você tem que ter clareza, você tem que ter coerência para as pessoas conseguirem te entender. Como é que eu encontro essa clareza? Através da coesão. O que é a coesão? Eu vou amarrar, eu amarro, eu faço o link entre uma oração e outra, entre um período e outro, isso tudo dentro de um parágrafo. Como é que eu utilizo esses elementos de coesão? Que a gente chama de conectivos também. Eu tenho sinônimos, eu tenho pronomes, eu tenho conjunções. Conjugação. Como? É conjunção, pronomes, verbos. Exatamente. Esses elementos me fazem a ligação entre um período e outro, uma oração e outra, fazendo com que uma coisa tenha relação com a outra, para não ficar um trem perdido, sabe? Se eu olhar assim e falar, gente, o que essa pessoa escreveu aqui? Qual é a intenção dela? O que ela quis se comunicar? Eu costumo sempre escrever um negócio na redação dos meus alunos, que é do Desidério Blanco, e ele fala assim, quem escreve, escreve para alguém ler. Certo? Então, quando você está fazendo a sua redação, pense em quem vai ler a sua redação, se ele vai conseguir entender. Porque o nosso, principalmente para vocês que estão saindo do fundamental, né? Ou que já saíram do fundamental, mas quer uma vaga para esse médio técnico, enfim, vocês têm uma dificuldade de passar, talvez por falta de prática, né? Mesmo isso em qualquer escola, em passar o que você realmente quer comunicar. Porque, às vezes, você escreve um negócio, mas não consegue se expressar. Porque parece que está claro, mas está tudo aqui, ó, na sua cabeça. Então, quando o cara vai ler, ele não está na sua cabeça. Então, é preciso que você escreva tudo o que você pensou. Quando eu falo tudo, também não precisa escrever um livro, porque você só tem um espaço de 30 linhas. Quando eu falo tudo, é só ser claro. Então, vamos lá. As principais características do parágrafo, ó, unidade. O que é unidade? Uma coisa tem que estar interligada à outra. Um assunto, o tema do assunto é X. Sei lá, luz solar. Certo? Então, você, do início ao fim, vai pensar em luz solar em todos os parágrafos, porque ele tem que falar sobre a questão da luz solar.
Beleza? Então, quando eu falo em unidade, eu estou falando em único. Ele tem que girar em torno de um único tema, certo? Quando eu falo em coesão, eu estou falando dos elementos de conexão, de amarras entre um texto, entre um período e outro, uma oração e outra. E quando eu falo em clareza, eu estou falando basicamente de coerência, certo? De você falar, escrever de maneira que o outro consiga te entender. Como se você estivesse escrevendo para ele, ou estivesse conversando com ele, mas ele sem em nenhum momento perguntar, o que você quis dizer com isso? Você tem que ser tão claro a ponto do cara falar assim, gente, eu tô na cabeça desse menino, dessa menina, eu consegui entender tudo. Então é importante esses 3 elementos. Aí eu falo aqui da unidade, ó. Todas as orações nele, incluídas, tratam do mesmo assunto, aquilo que eu falei já, né? Você tem que tratar do mesmo assunto. Se é luz solar, fala sobre luz solar, beleza? A gente tem aqui no finalzinho alguns temas e a gente vai falar melhor sobre isso, vai ver melhor isso, né? Olha aqui, eu tenho um exemplo. Deixa eu limpar aqui. Olha só, que interessante isso aqui. Na madrugada escura, o homem ergueu o peito. Olha que doido isso aqui. Olha esses parágrafos. Presta atenção, porque eu só tenho 2 parágrafos do Manuel da Fonseca e eu queria muito que vocês prestassem atenção nesse parágrafo. Na madrugada escura, o homem ergueu o peito e soprou o búzio. O último aviso. O som atravessou a vila e ganhou eco na encosta do castelo. Estalando como um ai. Cães responderam com uivos, de focinho curvo para o céu. E um galo, atônito ante tanto mistério, gritou pelo sol. Beleza, tá. Olha o outro. Então, a mulher que chorava levantou o menino contra o seio. E, de toda a ternura que lhe afogava o peito, somente o murmúrio de 2 palavras se percebia. Meu filho, meu filho. Gente, isso aqui, para a gente parar, se a gente parar para analisar, são 2 parágrafos, mas parece que eles estão falando de coisas completamente diferentes, mas não estão. Aqui, a gente está falando do homem, do sofrimento do homem. E aqui, a gente está falando do sofrimento da mulher. Mas se você reparar, os 2 parágrafos, que são parágrafos de textos narrativos, a gente pode perceber, os 2 parágrafos, eles falam da mesma coisa, certo? Eles estão falando do menino que provavelmente esteja doente ou morrendo, alguma coisa assim, certo? Tanto que, ó, na madrugada escura, o homem ergueu o peito, soprou o búzio, o último aviso, o som atravessou a vila e ganhou eco. Se você, ó, isso aqui é o sofrimento do homem, certo? Agora, aqui, ó, é o sofrimento da mulher. Se a gente reparar, ele está falando de um mesmo sofrimento. Vamos colocar aqui que o tema seja sofrimento. Entretanto, colocou-se o posicionamento do homem e o posicionamento da mulher. Mas isso daqui é único, faz parte de um mesmo tema, de um mesmo parágrafo, de um mesmo texto. Consequentemente, são parágrafos diferentes falando de um mesmo assunto, embora pareça que um não tem nada a ver com o outro. Perceberam isso? Alguma dúvida? Não, gente? Não. Gente, dúvida é normal, hein? Porque eu falo rápido, não tem problema me perguntar, não. Me parar no meio do negócio. Eu falo rápido, eu quero, às vezes, atropelo os negócios. Então, pergunta, hein? Não leva dúvida, não leva, não, né? Não fica com dúvida em casa, porque tá todo mundo em casa. Aí a gente tem aqui, ó, coesão. Até porque eu tô atrasada, e aí tô falando bem rápido. Coesão. O que é a tal da coesão? Como eu já falei, ó, articulação lógica, cronológica, comparativa. Ó, eu tô falando basicamente de conjunções, se a gente parar para analisar, ó, lógica, cronológica, comparativa e ainda de causa e efeito. Somente as conjunções que fazem parte da coesão?
Não, não, não. Se eu falo assim, o Gabriel Martins joga na internet. Este também gosta de jogar jogos de tabuleiro. Quem que é este? Gabriel Martins. O Gabriel Martins. Ah, mas é um pronome, Alessandra. É um pronome, mas é um elemento de coesão. Sabe o que é coesão? É para não haver repetição. Então, aí anota aí, porque isso é importante em redação. Quando você for fazer um parágrafo, não repita nenhuma palavra. Ai, Alessandra, mas eu estou fazendo ali a introdução, o tema é tecnologia. Eu não me lembro de outro sinônimo para tecnologia. Como é que eu vou fazer? Você pode utilizar uma conjunção, você pode utilizar um pronome, você pode utilizar elementos tecnológicos, que é um sinônimo para tecnologia. Eu só não quero que você repita, e não é válido você repetir as mesmas palavras em um parágrafo. Isso despontua você, descaracteriza o seu texto mesmo, deixa o seu texto pobre, sabe? O leitor vai olhar, o corretor vai olhar e vai falar: será que esse menino não conhece outras palavras que possam substituir essa palavra que eu falei, por exemplo, tecnologia? Tá? Então, procurem em um parágrafo, quando você fizer um parágrafo, não fique repetindo as palavras que você já escreveu. Procure outras sinônimas, ou coloque vírgula, ou coloque uma conjunção, ou coloque um pronome. Eu não sei o que você vai arrumar, mas anota aí. Não é para repetir palavras no parágrafo. Anotou? Felipe, eu adoro isso. Como é que você fez isso, Felipe? Então, você tem Mas que... não me explica agora não, que a gente está atrasado. então tá. Vamos lá. Não te explico. Não me explica agora não, Felipe. Me explica depois. Eu esqueci que eu tô atrasada. A gente final tá eu muito explico. atrasado, então eu tenho que andar. Deixa para a próxima. Tá Uhum. bom? Valeu. Então, olha só. Não sei que adivinho, meu querido Luiz. O médico hoje foi 3 vezes à casa da Maria. Escuto dizer-te que é ela a doente. Foi hoje o primeiro dia que ela ainda não mandou perguntar, mandou, tá? Desculpa. Não mandou perguntar por ti. Já sabes a razão. E tu, Luiz, quando pensas em voltar? Ao menos escreve. Vou mandar saber pelo doutor como ela está e mando te dizer. Você já percebeu que ele aqui, ó, tem alguns elementos de coesão. Poderia até melhorar um pouquinho mais, mas ele tem aqui alguns elementos de coesão. Por exemplo, olha só. Eu tenho aqui, ó, meu querido Luiz. Eu sei que adivinho, meu querido Luiz. Aí, beleza. O médico hoje foi 3 vezes à casa da Maria. Escuto dizer-te, esse T é o Luiz. Que é ela quem? A Maria. Percebeu? Foi hoje o primeiro dia que ela ainda não mandou perguntar por ti. Esse ti aqui é o Luiz. Perceba que, embora ele tenha colocado muito T, ti, tu, tudo em segunda pessoa, ainda assim eu não estou repetindo. Então não tem problema, você demonstra conhecimento em relação à gramática, tá bom? Então é importante, sem dúvida alguma, que você não utilize a coesão. Que você não utilize a coesão, olha que loucura. Que você utilize a coesão, ok? Isso está claro? Claríssimo. Clarão. Então ótimo, claríssimo, adorei. Então vamos continuar. Agora a gente vai para a clareza. O que é a tal da clareza? Que lembra muito a coerência. Agora, olha só, vocês vão ver a clareza de um aluno. Ó, aqui. Olha só. Clareza. Modo de expressar as ideias compreensivelmente para o leitor. No lado oposto, diremos que o modo de expressão das ideias perde clareza, quando se produzem alterações pouco corretas. Quando eu falo em clareza, eu estou falando na colocação do sujeito.
Vocês lembram quando vocês tiveram aula de sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, que foram a análise sintática, que são as análises sintáticas? Que tinha, por exemplo, isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo escrever. Isso aqui, ó, por exemplo. O vestido azul é de Maria. Maria com M minúsculo, tá? O vestido azul é de Maria. Olha só, você tem sujeito, o que é de Maria? O vestido azul, certo? Então, eu tenho sujeito, é isso mesmo? Quem é o sujeito aqui? Vestido azul. Vestido azul. Vestido azul. E de Maria? É o predicado. É de Maria é o predicado. Sim. Certo? Ah, tá. De Maria. Mas eu quero indica saber sentido de posse. de Maria só. Pronto. E aí pode ser um advérbio. Beleza. Agora, se eu tivesse isso aqui, ó. Maria azul era o vestido de Maria. Quem que era? O azul Vestido de ou Maria. o vestido? Vestido de Maria. O vestido de Maria. Então, o vestido de Maria é o sujeito. Era azul é o predicado. Por que está espelhado o meu... Vocês estão vendo direito aí? Uhum. Aham. Tá? Então, o meu tá errado aqui. Então, ó, azul é um predicativo do sujeito, certo? Isso que e era azul é um predicado. Beleza. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte. Deixa eu apagar. Eu quero dizer o seguinte, que quando a gente fala em clareza, a gente está falando de elementos como sujeito, como concordância verbal, concordância nominal. Então, você tem que mostrar a clareza, certo? Quem é sujeito, quem é verbo e quem é complemento. Quando eu falo o vestido azul é de Maria, eu tenho sujeito, verbo e complemento. Certo? Quando eu falo azul era o vestido de Maria, eu tenho complemento, verbo e sujeito. Existe a ordem inversa e a ordem direta. Lembram-se disso? A ordem inversa, ela pode ser utilizada numa redação? Pode. Mas quando você quer comunicar algo extremamente claro, é melhor que você utilize sujeito, verbo e complemento. Para quê? Para ter exatamente isso aqui, ó, a clareza. Beleza? Então, é importante que você seja claro utilizando sujeito, utilizando a pessoa verbal. Você tem que utilizar a terceira pessoa do início ao fim. E se você for utilizar a primeira pessoa, dependendo, né, do seu curso e for permitido, você tem que utilizar até o fim, não dá para ficar misturando. Então, você tem as vozes verbais, ou seja, você tem a concordância do adjetivo com o substantivo, concordância verbal e concordância nominal, regência, tudo isso, colocação pronominal, tipo, se eu tenho, por exemplo, pronome relativo, eu tenho que colocar o clítico antes. Eu falo assim, quando você, não é pronome relativo, pode ser conjunção subordinativa também. Se eu falo assim, se for, me fale. É errado eu falar quando for-se, porque o quando ele puxa o se. Então você tem que saber isso. Não é a minha praia aqui, né? Portanto, eu estou sendo rapidinha. Qualquer dúvida, pergunte ao Marcos em relação à colocação pronominal. Beleza? Então, eu tenho aqui elementos que são importantes para a minha clareza, para que eu tenha uma coerência, para que eu comunique o que eu realmente quero dizer. Beleza. Aqui, a gente tem um exemplo de um texto. Alguém pode ler para mim? Temos, antes de tudo, de distinguir no desponto em geral. O desponto de alta competição. Desporto. Ah, desporto. Ah, tá. Isso. Agora tá rendido. Agora tá melhor.
Vai lá. Temos, antes de tudo, de distinguir no desporto em geral, o desporto de alta competição e o desporto de lazer. Esta divisão torna-se importante, visto que englobam perspectivas diferentes. Enquanto o desporto de alta competição tem uma grande componente de profissionalização e de organização, no desporto de lazer os valores são diferentes. Há o chamado amadorismo, não há uma grande organização. Você sentiu Uma tão grande dificuldade, organização. Gabriel, em ler esse Não, texto? não, é porque eu gaguejo um pouco. Aí eu me embolo às vezes. Não, mas eu não achei Você, difícil. você não achou difícil? Não, Tá, mas você conseguiu entender? Foi claro? não, nem um pouco. Não. Ah, tá. Sabe por que que ele não foi claro? Porque esse cara aqui, ele deixou de colocar vírgula onde tinha que se colocar. Temos, antes de tudo, distinguir no desporto em geral. Ele colocou aqui, ó, travessão onde não é para colocar. Seria melhor uma vírgula. Quando você está escrevendo um texto, você não está escrevendo um texto para um livro, você está escrevendo uma redação. Então, é importante que isso daqui, ó, não exista. Só se for num livro de preferência, porque isso daqui é uma coisa muito nova. Portanto, embora Machado de Assis já utilizasse, né? Mas é mais novo, é mais para livro mesmo. Então, temos, antes de tudo, distinguir no desporto. Ele está falando de um tipo de desporto ou ele está falando de vários? E ele repete desporto várias vezes, várias vezes. Qual é o intuito disso? Pode perguntar. Alessandra, licença, mas o Oi. que significa desporto? Desporto significa esportes. É a mesma coisa. Se você, por um acaso, for fazer numa redação algo relativo a esporte, você pode utilizar o desporto também, porque ele faz parte de um sinônimo, tá? Em outros países de língua portuguesa, Maria Alice, a gente eles, né, só utilizam desporto ao invés do esporte. Quem assiste futebol aí aquele Euro, Euro Champions, né? Aquele negócio, não é um Sei lá. campeonato? Sei lá, tem um negócio assim. Quem assiste futebol aí na Europa deve ouvir muito isso, desporto, tá bom? Vamos lá. Aqui embaixo, olha aqui, eu ia analisar junto com vocês, mas eu opto por fazer aqui na leitura. Deixa eu ver aqui quem está falando. Obrigada, de nada. Felipe Lopes, UFRJ. É o CAP da UFRJ, Felipe Lopes? Eu escrevi errado aí, IFRJ. Ah, tá. Então, vamos lá. Aqui, ó, na primeira frase, ganharia clareza com a pontuação diferente. Olha só, ele já vem falando da pontuação. Então, quando eu falo em pontuação, eu tenho que ficar atento. Por quê? Porque a pontuação, ela pode modificar todo o meu texto. Uma vírgula em lugar errado, ela pode modificar todo o meu texto. 2 pontos em lugar errado, ela pode modificar o meu texto. Por que que a redação é tão importante para você passar no concurso público? Exatamente porque ela demonstra se você tem conhecimentos ou não em relação à escrita. Então, se ele fala aqui, ó, pontuação diferente, eliminação dos travessões, aquilo que eu falei para vocês, ó, eliminar esses travessões aqui. Colocação de vírgulas depois de distinguir, ó, temos antes de tudo de distinguir no desporto em geral, aí vem e coloca uma vírgula aqui de novo, tal como ponto final depois de lazer. E aí ele pode vir aqui, ó, e colocar um ponto final aqui em lazer. Aqui, letra maiúscula. Olha como que ele vai modificar todo o texto dele, toda a questão de clareza do texto dele, certo? Temos, antes de tudo, de distinguir no desporto em geral o desporto de alta competição. Ele também pode deixar de escrever desporto e colocar esportes ou colocar dados esportivos, sei lá, só a competição aqui, ou este de alta competição, aquele de alta competição. Eu posso utilizar isso daqui, aliás, pode sumir, certo?
E aí ele coloca um ponto aqui. Essa divisão torna-se... E ele ainda ele continua falando aqui embaixo. Na parte final, busca mudança de estrutura, etc e tal, mas eu não vou falar sobre tudo. Só quero que vocês entendam como é importante. Então, fiquem ligados aí, anotem aí, por favor. Pontuação, colocação da pontuação adequada. Se tiver dúvida em relação a isso, ou pergunte a mim, ou pergunte ao Marcos, mas de preferência ao Marcos. Colocação pronominal é importante. Eu tenho corrigido muitas redações com colocação pronominal, próclise, mesóclise e ênclise, e isso despontua muito, certo? Tem também a questão da regência, certeza de alguma coisa, certeza pede preposição. Eu tenho visto muitos textos com certeza e alguma coisa sem a preposição. Isso é erro também gramatical. Então, fique ligado, porque isso atrapalha a clareza do seu texto. A colocação de preposições, isso tudo é importante para você não deixar o seu texto travado, ok? Beleza, vamos lá, vamos ver se dá tempo da gente fazer o que eu planejei ainda. Gente, eu tô falando muito rápido? Não. Por mim, não. Não. Não? Tá dando para entender, então. Beleza, vou passar aqui. Agora, a gente tem a estrutura do parágrafo. Mas, como a gente tem menos de 10 minutos, eu vou deixar para falar, que isso aqui basicamente eu já falei, mas vou deixar para completar na outra aula, e eu vou para cá, ó. Ah, gente, quem quiser passar o celular aqui no QR Code, isso aí é uma gravação minha, dessa aula. Então, não sei se vai funcionar ainda. Aí, deixa eu tentar aqui rapidinho. Vê aí se vai funcionar. Porque se você quiser, já tem uma aula aí para você ouvir e tirar alguma dúvida. De repente eu falo até alguma coisa de forma mais clara aí. Tá? Posso prosseguir? Calma aí. Aí, sim, pode. Oi? Vamos lá. Eu coloquei aqui 20 temas, certo? De redação. Eu tinha um que eu queria muito trabalhar com vocês agora, porque eu tenho quase certeza que é ele que vai cair, mas a gente vai dar um tempinho aí. Olha só, o que eu quero para vocês? Eu quero o seguinte, dentre esses 20 temas aqui, eu quero que vocês escolham apenas um, tá? Para a gente poder fazer um texto essa semana, beleza? Deixa eu ver quem tá falando aqui. João, desvaloriza. Por quê? Olha só, João. Olha a pergunta legal do João Vitor aqui. Professora, usar muitas vírgulas desvaloriza o texto? Desvaloriza, João. Por quê? Porque a gente coloca vírgula, a gente aprende, na verdade, que vírgula a gente coloca quando a gente respira, né? Então, a professora ensina pra gente, onde você respira, meu filho, você coloca a vírgula. E a gente fica com o vício da vírgula. Onde a gente respira, a gente coloca a vírgula. João, vou te dar 3 dicas para você procurar, não para você falhar menos. Você nunca usa vírgula antes, separando sujeito e predicado. Certo? Você verifica ali, aquela palavra está cumprindo a ação do verbo. Então, eu não posso colocar vírgula. Tá bom? A outra, eu não separo com vírgula verbo e objeto direto ou objeto indireto. Beleza? E a outra, eu não coloco vírgula, não era só 2, essas 2 em si, certo? Agora, eu coloco vírgula onde? Em aposto, em vocativo, em advérbio. Percebeu? Então, se você tiver mais ou menos essas 6 coisas que eu falei para você, você já consegue matar, sei lá, 80% das vírgulas que você vai colocar no seu texto. Por quê? Se eu colocar vírgula em lugar indevido, sim, você mata o seu texto e é despontuado, tá bom? Vê se ficou claro, se não ficou, me retorna aí. Gostei da pergunta, excelente. Foi? Então, vamos continuar. Eu tenho aqui...
Ah, tá, vai falar dos temas, sabe? Isso. Quer falar? Não, é porque eu tava escolhendo e achei que a senhora iria tirar. Não. Olha só, meninos, eu quero o seguinte. Se eu fosse vocês que estão aí batalhando por um lugar aí no concurso, um bom lugar, diga-se de passagem, porque sinceramente, para vocês estarem estudando em época de pandemia, fazendo curso, essa confusão toda, vocês querem um lugar ao sol. Se eu fosse vocês, eu faria todos os dias uma dessas redações aqui. Escolheria um tema, durante 20 dias eu faria uma redação. E durante 20 dias eu pesquisaria sobre esses temas. No primeiro dia, aumento de casos de DST, no outro dia, índio, outro dia, enfim. E, sinceramente, porque quanto mais você escreve, mais você melhora. É uma questão de prática. E, infelizmente, a gente não tem aula todos os dias e a gente não faz redação todos os dias. E aí a gente perde a prática e fica com medo. Eu quero o seguinte, achem para mim, escolham, melhor dizendo, um tema, porque vocês vão me entregar um tema aqui na semana que vem. Eu acho que eu vou deixar por conta de vocês, já que é a nossa primeira redação. Assim, tira um print aí, ou já escolha o seu tema. Você vai pesquisar sobre isso essa semana. Eu não quero o texto todo, não. Eu só quero 2 parágrafos, um de introdução e um com um argumento, que a gente vai entrar nesse mérito semana que vem, tá bom? Ok. Ficou claro? Então, escolham aí, por gentileza, um desses, tá? Vamos ver, aumento de DST. Professora, Oi? eu tirei print, eu posso dar uma olhada e depois escolher? Ou é para dizer para a senhora Pode agora? sim, pode sim. Tá. E se, Gabriel, você, por exemplo, falar, sei lá, eu não quero falar sobre nenhum desses temas, eu acho que eu sei falar muito bem, eu desenvolvo muito melhor sobre um outro determinado tema, você pode. E uma coisa que eu quero pedir para vocês é procurem colocar dentro desse parágrafo contextualização. Aquilo que você sabe muito, tá? Ou que você conhece dentro de um desses assuntos que você vai escolher, tá bom? Igual o Gabriel me disse que conhece muito sobre jogo, ele tem um jogo, ele gosta de um jogo, que é esse daí que tá aí atrás, né, Gabriel? Vários Desse jogos. jogo aí. Então, se ele quiser fazer a contextualização desse jogo em um dos temas, ele pode fazer, tá bom? Que na próxima aula a gente conversa sobre isso. Beleza, pessoas? Desculpem o atraso. Tudo tá? bem. Espero que vocês tenham entendido. Agora eu vou para o pré-ENEM lá. Não posso ficar mais um pouquinho com vocês, senão eu ficaria, tá? Um beijo. E tem professor chegando aí também, né? Já deve estar aí já, pipocando. Um beijo, até semana que vem, tá? Até, valeu. Tchau, Alessandro. Obrigado Beijão. pela aula. Eu que agradeço, meu amor. Como é que eu saio daqui que eu nunca me lembro, hein? Tem a barrinha lá embaixo. Isso, valeu. Beijão.